Eu recebo aqui no estúdio o diretor da peça, Fabiano Moreira, Laísa Guedes, atriz. Gente, muito obrigada. Que alegria recebê-los nessa manhã, viu? Eu que agradeço, Daís. É um prazer aqui estar com vocês aí, com essa audiência maravilhosa. Bora falar sobre O Passageiro, essa experiência, é isso para o espectador? Uma peça feita com muito carinho, muito pensada por vocês. Conta um pouquinho pra gente, o que diz a peça? Olha, a peça ela tá inspirada no livro do Apocalipse. Então ela tá falando... Então ela tá falando do final dos tempos, né? Acho que muito falado nessa era atual do final dos tempos. E a gente começou essa peça bem no meio da pandemia, né? Nós estávamos impedidos de fazer apresentações e aglomerar pessoas, né? Que o teatro, por natureza, já é assim. E a gente mergulhou no livro do Apocalipse e começou a idealizar algo que pudesse alcançar as pessoas. E como nós estávamos naquele tempo de apresentações online e tal, a gente falou, poxa, vamos fazer algo que realmente alcance a todos, o mundo inteiro. E lançamos o desafio de fazer uma peça que não tivesse diálogos, que a língua não fosse um impeditivo para que a gente alcançasse as pessoas fora do país. Então não tem nenhuma fala? Nada. Tem uma palavra que é escreva em 11 idiomas, porque a gente já colocou para chegar em todos os lugares. Só fala uma palavra em 11 idiomas? É isso aí. Exatamente. Que desafio esse? É uma experiência sensorial, né? Conta pra gente, Laísa, o espectador vai lá ao teatro para viver essa troca que só o teatro pode oferecer, né? De todo mundo comprar uma ideia e entrar nessa narrativa junto. Só que como não tem fala, você tem que estar muito atento aos outros detalhes, das expressões corporais, da simbologia, que tem muita simbologia do próprio Apocalipse na peça. E todos esses elementos, inclusive a música, ajuda a contar a história. Então, cada um tem uma sensibilidade diferente para entender cada parte dessa história. É muito interessante no final da peça conversar com as pessoas, porque cada um tem um momento que se sente mais atento, sabe? Chama mais a atenção. Eu gostei mais de tal parte, eu entendi de um jeito. Outra pessoa interpreta de outra maneira, porque como não tem fala, a gente tem essa abertura de diálogo, né? Então, olha, isso é interessante também, porque cada um faz uma leitura individual ali, né? Tem toda uma mensagem, mas cada um vê de um jeito, é isso? Sim, em momentos específicos da peça, cada um entende de uma maneira diferente, porque ela se baseia naquilo que ela tem de visão de mundo, de repertório. Então dá uma boa discussão no final da peça para, poxa, você entendeu tal coisa, mas eu entendi diferente tal momento. Olha que interessante. A gente tem um vídeo aí, vamos colocá-lo para a gente dar uma olhadinha. A peça que estreou no dia 25 de janeiro, é isso? E vai até o dia 22 de fevereiro. Isso. Todos os sábados, às 21 horas. Todos os sábados. Ali, ó. Me fala um pouco da história ali. Tem como começa, qual é a mensagem ali? O que vocês querem provocar nos espectadores? É um pregador. É um pregador que está no seu ofício de pregar numa praça e ele se depara com o início, o start do final dos tempos. E ele percebe que está acabando, que aquilo que ele está lendo está acontecendo. E ele vai para casa e ali ele tem a esposa. E a esposa, ela tem a visão diferente. Então começa-se uma discussão. Ele está vendo, ela não está vendo. E o relacionamento entre eles começa a acontecer. E tudo vai permeando com as camadas, né? A gente desenvolveu ela em camadas. Então nós temos uma camada de música, a gente tem a dança que fala muito forte do relacionamento. Olha. A gente tem o audiovisual que traz a noiva e o dragão acontecendo ali ao mesmo tempo. Então ele vai contando a história e com elementos que eu não vou dar spoiler, né? Não pode contar tudo, né, gente? É legal assistir, tem que ir até o teatro. E aí é legal isso, né? De você perceber que as pessoas elas vão por uma compreensão de cada uma e que depois ela começa
ela possibilita um bate-papo, ela possibilita compreensões, ela possibilita até a pessoa querer ir assistir de novo para poder pegar outras informações. Enxergar novas camadas. Novas camadas, A gente tem pessoas da companhia que assistiram mais de uma vez e contam exatamente isso que o Fabiano está falando. Nossa, cada vez que eu assisti, eu identifiquei um elemento novo, outra coisa fez sentido para mim. Eu li Apocalipse mais uma vez porque essa peça me instigou a entender alguns elementos, algumas simbologias. E a peça faz exatamente isso, leva à reflexão e ao interesse da gente ler novamente Apocalipse, compreender um pouco mais da simbologia que ela traz, que muitas vezes é um livro não muito estudado, ou por outras pessoas até um pouco mal compreendido, né, por causa da sua simbologia. E assim, é curioso fazer uma peça aí sobre Apocalipse, né, porque assim, exatamente, tem gente que prefere nem ter acesso praticamente a isso. Melhor não saber, né? Melhor não saber o que pode acontecer. Então, assim, que interessante. E por que vocês escolheram, assim, Apocalipse? Acho que a pandemia, ela trouxe essa visão de... O mundo tá acabando, né? E a gente teve essa sensação mesmo, né? Acho que todo mundo pensou, é o fim. Tá aí, né? Chegou, né? Estamos próximos. E aí deu essa vontade, né, de juntar a companhia toda e fazer um ciclo de leitura mesmo. A gente fez um ciclo de leitura online, né, trouxe outras pessoas para lerem o livro junto e aí foram anotando e a gente criou um canovádio da peça ali em primeiro lugar. Aí depois que tudo começou a voltar, a estabelecer, a gente começou a voltar a fazer as peças da companhia no teatro, falou, vamos colocar isso num projeto? E escrevemos um projeto, o projeto veio para uma lei municipal, a gente conseguiu os recursos para montar e montamos a peça aí com toda essa estrutura que ela tem hoje. Então, até o dia 22, é isso? Todos os sábados, 22 de fevereiro, é isso, né? No Teatro União Cultural, Rua Amaral 209, Paraíso. Perfeito, certo? É isso aí. Perfeito. Então, gente, às 21 horas, amanhã tem peça. Amanhã tem peça. São todos convidados, certo? Com certeza. Né, para irem assistir O Passageiro. Vão lá, assistam, venham conversar com a gente no final também, né? Falar, eu vi vocês lá na IPPTV, no Tudo Mais, e a gente está super aberto para bater papo sobre a peça depois, no final também. Vai ser um prazer enorme receber vocês lá. Laísa, conta pra gente um pouquinho da sua história, né, como atriz, né, na sua vida, ela que trabalhava, né, estava fazendo aqui Pinheirinhos TV com a gente, aqui na IPPTV. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória e qual é a importância disso, sabe? Vou juntar uma pergunta na outra, desse encontro com o espectador, com o público no fim da peça. Certo. Vamos começar com a primeira pergunta da minha história. Eu sou do interior de São Paulo, de Limeira, e eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Que delícia. E me apaixonei, né, pela interpretação. E Deus vai construindo a nossa narrativa e conduzindo a nossa vida. E Ele me trouxe para São Paulo nesse meio tempo. Tive outras formações. Então, além de atriz, eu sou professora de ensino religioso. Que demais. De educação infantil. E eu tenho caminhado com as duas coisas paralelamente, né? Eu acho que elas se complementam, né? Falar de fé e também usar a arte para falar daquilo que a gente acredita. A gente, na companhia, tem feito isso. E no meu trabalho também. Então, para mim é uma alegria desenvolver esse trabalho de professora de ensino religioso e de atriz. E aqui na IPPTV mesmo, no Pinheirinhos TV, contando as histórias bíblicas através são ótimas, dos recursos lúdicos. É exatamente isso, né? Falar de fé junto com arte, né? E eu acho que é um presente poder comunicar dessa maneira. Deus tem me dado esse gosto por isso desde adolescente. E eu tenho sempre tentado me preparar cada vez mais para poder fazer isso. E a troca com o público é muito interessante, porque é diferente das experiências com audiovisual, que é o que as pessoas estão mais acostumadas, né? Todo mundo consome história através de audiovisual. O teatro proporciona essa possibilidade do ao vivo, de você no final, você vê que aquela pessoa ali, ela entregou tudo de si naquele momento e ela está ali disponível também para ter essa troca depois. No teatro real, né? O teatro é uma coisa, ela é real, né? É muito bom isso. E essa sensação do real, do agora é para valer, do vamos ver, se errar, se acertar, o que tiver para acontecer, é todo mundo junto, o ator e o espectador, ela gera uma sensação diferente, né? Em todo mundo. Então, é uma experiência muito gostosa.
convidar as pessoas para estarem presentes no teatro é diferente de assistir algo de audiovisual. Concordo plenamente. Ela só esqueceu de um detalhe. Ela é mãe do Bento. Nesse currículo agora, além de tudo, temos o Bento, não é verdade? É verdade. Aí, que está com 8 meses. 8 meses. Um príncipe, né? E que me acompanha muito nos ensaios, nas experiências que eu tenho tido. E desde pequena tenho tido essa oportunidade de estar no teatro. Ah, que demais, né? Que maravilhoso. Fabiana, me conta um pouquinho da sua trajetória. Temos aí a companhia também, não é? A companhia Alvo. Fala pra gente um pouquinho aí na direção dessas peças maravilhosas que vocês fazem. É um acidente de percurso, né? O teatro na minha vida, porque me formei no Mackenzie e estava seguindo uma carreira de engenharia elétrica. Mas a arte sempre teve comigo desde muito jovem, né? Eu sempre gostei muito de música, de poesia, de cantar. E quando eu fui para a faculdade, isso ficou meio esquecido, mas na faculdade mesmo eu comecei a me deparar com as questões de diretório acadêmico, né? Vai colocando a gente em outros lugares também. E eu entrei para a música através do diretório acadêmico do Mackenzie. E depois não saí mais, né? Aí fui trabalhar em estúdio e a experiência de tecnólogo, ela foi me colocando dentro de lugares, de estúdio, de teatro. E eu fui vendo isso acontecer, mas chegou um determinado momento que Deus, ele me tocou. E ele falou assim, o seu caminho é a arte. E eu entendi aquilo, né? Foi um tempo que eu estava meio perdido, assim, na minha jornada mesmo, por onde caminho. E Deus tocou no meu coração e me colocou no caminho da arte. Eu já estava no teatro, né? Mas exercendo a parte mais técnica, e eu comecei a sonhar com a companhia. Né, e fui projetando, né? A experiência de tecnólogo também foi me dando experiência de projetos. Aí eu fui projetando a companhia e em 2012 a gente começou a sair da casinha e saiu o primeiro espetáculo, foi o Gálatas, que inclusive a gente terminou a temporada dele ontem no Teatro West Plaza. Eu resolvi remontar ele e agora a gente está com ele pronto para circular pelas igrejas, então a ideia agora é circular com ele por ele ser um espetáculo um pouco mais didático, e depois dele veio o Éfeso, depois dele veio o Guardado em Silêncio, pensando em Romanos, e a gente foi seguindo, e o Passageiro foi o último espetáculo, e aí a gente ainda segue esse ano, ainda para montar mais um infantil. Gente, como que é fazer teatro cristão no nosso país? Ixi, é uma boa pergunta, né, Laísa? A gente percebe que quando você está indo para a igreja, ou você faz um espetáculo direcionado para a igreja, ele tem um comportamento, ele funciona, o público vai. Quando você coloca ele no circuito teatral, a gente vai junto com o teatro brasileiro mesmo, que é uma arte que ela não está tão popular, né? As pessoas não entendem a importância do teatro, apesar de ela ter e ela ser essencial, né? As pessoas ainda não entendem essa importância, então ela não tem uma grande procura do teatro nos espaços. E aí ainda você tendo um teatro cristão, né, a arte cristã, ainda você choca com o espaço, você está sempre em choque com o espaço. O ano passado nós tivemos bons ventos, vamos dizer assim, para a arte cristã. Que bom. E que eu gostaria de esse ano trabalhar muito sobre isso, né, falar um pouquinho mais sobre a arte cristã no Brasil. Porque nós tivemos algumas leis que foram sancionadas, reconhecendo a arte cristã como expressão cultural. Que maravilha, isso né? é bem bacana. Isso é um avanço. Colocando muito, né? a possibilidade de igrejas que atuam muito no segmento se tornarem pontos de cultura, e aí a gente vai conseguir ter um alavancar mais. O que é preciso hoje é os artistas mesmo se unirem para que a gente possa transformar a arte cristã num movimento mesmo forte no Brasil. Mas, por enquanto, a gente ainda tem um caminho um pouco suado. Tem um caminho a percorrer, mas vocês estão caminhando, não é isso? Estamos caminhando. Contamos também com as orações, né? Claro. De quem nos assiste. Deus, eu acho interessante, achei legal o Fabiano contando, porque Deus vai alinhando muitas coisas, né, para além do que a gente percebe, né? O Fabiano contou que estudou no Mackenzie, eu trabalho no Mackenzie faz 12 anos, então a gente estava ali
nos caminhos paralelos e fomos nos conhecer este ano. Eu entrei na companhia esse ano, então aquilo que vai para além do nosso alcance, Deus ele vai trabalhando de uma maneira muito interessante, vai né? Costurando. Vai costurando. Exato. Então eu acho que uma diferença de fazer o teatro cristão, né? É isso, que a gente tem ali o trabalhar de Deus, o agir de Deus nos detalhes, no todo, e isso é muito gostoso, né? Trabalhar dependendo de Deus e vendo a mão dele conduzindo aquilo que a gente está fazendo, que é para a glória dele. Laísa, você percebe que quem tem interesse em peças cristãs são só os cristãos ou vêm outras pessoas de outras denominações e procuram vocês depois no fim da peça? Como que é essa recepção do público? Olha, a minha experiência com a Companhia Alvo, ela é muito recente. Eu entrei para a companhia, essa é uma história interessante, inclusive, esse ano, esse começo de ano. Então, estreamos dia 25 e foi a minha primeira experiência com a Companhia Alvo. E para te responder essa pergunta, eu vou dar a minha percepção desse primeiro momento. Nós, na estreia, tínhamos pessoas cristãs que foram a convite, sabendo que é uma companhia cristã, e tem pessoas que são interessadas no teatro e foram pela temática proposta. Então, a gente atinge, sim, os dois públicos. É possível, legal, né? É legal. E aí, isso gera sensações diferentes, né? O Fabiano tem um hábito muito interessante de, no final da peça, abrir para a plateia, conversar um pouco e falar um pouquinho do que entendeu e da percepção que teve. Então, a gente escuta as falas das pessoas. Quando eu fiquei sabendo que ia ter a ver com o livro da Bíblia, eu fiquei um pouco receosa, assim, com o pé atrás. Mas depois eu achei interessante. Então, é muito legal, porque você vê que é possível cativar quem não tem esse conhecimento bíblico e atrair e colocar questionamentos ou ideias, né, para ela a partir disso. E aí, Fabiana, assim, também você percebe que, por exemplo, o Passageiro fala ali de Apocalipse, as pessoas também têm curiosidade sobre isso, né? Não só os cristãos. Todos nós temos curiosidades ali sobre o livro de Apocalipse. Mas você percebe isso, que não só cristãos vão assistir às peças, pessoas de outros credos também? A gente colocou isso como proposta, Daísa. Então, a proposta de dramaturgia da companhia é trabalhar inspirado na palavra de Deus, mas buscar o relacionamento e as questões que envolvem a humanidade em si. Então, as peças, elas estão pautadas nas questões bíblicas, mas elas também falam de relacionamento humano. E o relacionamento humano é para todos, né? Independente da tua religião, do teu credo, e é profundo, né? Então, as peças, o Gálatas, ele está falando de problemas de culturas, problemas culturais, né? O Éfeso está falando de ego, de idolatria, que é uma coisa também de problemática. A gente sempre foi buscar questões, né? Então o Éfeso está falando das cruzadas, está buscando momentos históricos para cruzar com aquilo que está na palavra de Deus. O Romanos, ele foi buscar o nazismo, questões que ainda estão quentes na humanidade, né? Você vê esses dias um gesto parecido com o nazismo já gerou uma polêmica tão grande. Enorme. Então, assim, são questões que ainda estão na humanidade, e isso também atrai o público, né? Eu me lembro, quando a gente fala de Gálatas, eu me lembro de ter na primeira fileira de um teatro uma família de muçulmanos. Eu falei, meu Deus, né? Porque a gente está ligado diretamente a falar em fé, em religião, em lei, em graça, e aquela família estava ali, no final eles vieram, falaram, o Romanos, falando do nazismo, nós tivemos um casal de alemães que vieram assistir e falaram, vocês nunca conseguiram contar, vocês contaram a nossa história de uma forma tão bonita que me emocionei. Né? Então, a gente vai trabalhando, e a proposta da companhia é trabalhar aberto, né? E trabalhar as questões humanas para que ela também seja um canal de transformação para a sociedade. E o resultado é isso. A gente recebe, existe o diálogo no final e a gente vai percebendo que tem... a gente já trouxe para dentro da companhia uma atriz que também não era evangélica e no final ela falou, nossa, eu nunca ouvi tanto de Jesus de uma forma tão bonita. Né? Então, esse é o caminhar nosso, aquilo que Deus colocou no meu coração quando me deu essa companhia, como a gente falou, e a gente vai vivendo isso em grupo como uma família, já
um pouquinho mais de 10 anos, né? Na verdade, assim, todos são muito bem-vindos, é isso, não é mesmo? Tem ali todas as referências bíblicas cristãs, mas também as questões da humanidade, que isso são para todos nós. É isso aí. É isso? É isso mesmo. Agora, você disse agora há pouco, eu quero só voltar um pouquinho, sobre os artistas cristãos no nosso país. Tem uma associação também, a Criarte, Associação Cristã de Artistas. As pessoas que estão assistindo a gente, os artistas, os atores, as atrizes, que têm vontade de participar dessa associação, como ela funciona, por que ela foi criada? Fala um pouquinho pra gente. Quando a gente começou com a arte, a gente sentiu o impacto, né? Então, há 12 anos atrás, falar de arte cristã era um pouco diferente de hoje. Tá. Né? Então, a gente tinha um impacto muito grande e todo o universo da construção artística, ela não é só o artístico em si, ela tem toda uma cadeia burocrática para poder acessar leis, para poder trazer recursos, para poder entrar nos teatros, entrar nos circuitos. E a associação, ela nasceu numa forma de dar suporte para isso, né? De conduzir o artista que quer desenvolver o trabalho, e dar suporte nas áreas que não é a arte, se não é aquilo que ele sabe fazer bem, né? Então, nós vivemos essa dor, e essa dor nasceu a associação que auxiliou primeiro a nós e hoje está no mercado para auxiliar outros artistas e principalmente em instituições. A nossa jornada começou a perceber que as instituições sociais, elas querem ter a arte, a cultura dentro delas, e ali dentro elas têm uma dificuldade muito grande e a gente começou a prestar esse serviço. Então, de elaboração de projeto, de gestão de projeto, de prestação de contas, de apoio administrativo, de apoio de comunicação, de apoio jurídico, para todas essas instituições. Então, hoje a gente tem projetos acontecendo em algumas instituições pelo estado de São Paulo e dando todo esse suporte, desde a elaboração até a prestação de contas, e assim a gente vai indo. As empresas, elas querem ajudar as instituições, mas elas, pelo meio dos incentivos fiscais, é muito mais fácil do que você tirar isso de caixa, ainda mais num tempo de crise. Então, a gente acaba ajustando para que aquela empresa possa auxiliar aquela instituição, aquele artista, aquele projeto, cria projetos bons que existem, a gente cria também, apresenta para as instituições, e a gente vai caminhando assim no sentido de fortalecer mesmo os artistas que têm essa dificuldade, e se quiser, é só procurar a Criarte, que a gente vai entender o momento de onde ele está. A gente tem tido uma demanda muito grande de projetos, bom, né? Então a gente está se ajustando para poder ter essa demanda, pensando em novidades, em mentorias, de repente, em cursos que possa ir ajudando de uma forma maior os artistas a desenvolverem seus projetos. Vamos colocar na tela, então, aí os contatos. Tem aí, ó, da Criarte, tem também o site, depois da Companhia Alvo. Vamos aí, quem está assistindo a gente e tem interesse, só procurá-los, não é mesmo, Fabiano? Que eles esclarecem todas as dúvidas. Fica feito o convite para você que está acompanhando tudo mais. A gente está tendo aí só um gostinho da peça ali, né, no vídeo. Olha só. Ô, Fabiano, tem também as caravanas, não tem? Tem desconto? Sim. Acho que é muito legal ele colocar um pouquinho disso, que é interessante. A gente pensou pelo canal da Companhia Alvo mesmo, pelo Instagram, a gente vai divulgar... Coloca de novo para a gente na tela, vamos lá. A gente vai divulgar os descontos para as caravanas, para aqueles que querem vir em grupo. Então eles vão acessar um sistema, vão fazer a compra do ingresso ali e no teatro vai chegar ali e já vai poder entrar diretamente com esses descontos que a gente está colocando. E se quiser alguma coisa em especial, também pode fazer um contato direto pelo direct da Companhia Alvo, que a gente está esperando vocês para a gente levar o público para o teatro, né? E a gente poder trocar essa ideia sobre o Apocalipse através da arte. Depois dessa temporada, vocês pretendem, né, ir para as igrejas? Vocês também levam as peças para as igrejas, não leva, Fabiano? Eu estou agora formatando o Gálatas. O Gálatas é uma peça muito didática, né, e que dá uma percepção diferente da leitura da carta. Né? Então, todo mundo que assistiu o Gálatas, ele fala, poxa, depois eu fui ler a carta e eu comecei a ver uma dimensão maior sobre aquilo que está ali.
E eu quero levar ele agora. Então nós estamos formatando ele para que as igrejas possam receber a peça e provocar mesmo nos jovens. Ela é uma peça muito jovem, porque ela traz uma linguagem, ela traz o Paulo, Silas e o Timóteo como mochileiros, viajando pelas montanhas lá da Galácia. Então, ela tem uma linguagem bem jovem e eu acho que é uma forma de comunicar com o jovem bem bacana. Então, para as igrejas que têm grupos de jovens e quer levar algo diferente para eles, pode contactar a gente também, que a gente vai procurar fazer o melhor para poder alcançar esses jovens. Excelente. Leisa, fala pra gente, faça um convite, por favor, para todo mundo que está nos acompanhando agora. Onde está o Passageiro, os horários, tudinho pra gente. Vamos lá. Pessoal, vamos lá assistir a nossa peça O Passageiro. Levem um grupo de jovens, de senhoras, de adolescentes, de homens da sua igreja ou a sua família. Quem você quiser, é uma peça muito interessante, muito instigante. Estamos no Teatro União Cultural. 3 quarteirões abaixo da Avenida Paulista. Facinho para ir de metrô. Exatamente, uma descida, então é fácil de chegar. Teatro União Cultural, todos os sábados de fevereiro, às 21 horas. A gente espera vocês lá. Ah, que excelente. Lembrando a gente, então, o Teatro União Cultural, Rua Mário Amaral, 209, ali no Paraíso, pertinho do metrô, super fácil, acesso, todos os sábados de fevereiro, às 21 horas. Certo? É isso aí. Que bênção. Sejam muito bem-vindos sempre aqui no Tudo Mais. Foi uma alegria recebê-los. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Passageiro, pela companhia, pela associação. Muito obrigada, viu, pela confiança e por terem vindo aqui falar um pouquinho pra gente do trabalho de vocês. Obrigada, é uma alegria estar aqui com você. Obrigada. Volte sempre. Fabiano, obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Então, todos convidados, hein, gente? Todos os sábados de fevereiro, às 21 horas, no Teatro União Cultural, certo?